Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Falando sobre providência, ainda falando sobre providência, John Piper, na segunda sessão do livro, que agora será o capítulo 5, ele passa a narrar a importância da história de Israel e Jesus Cristo para as nações. E a visão geral é de Abraão à era vindoura. No início, ele apresentou as definições sobre providência, e o catecismo de Heidelberg fala o seguinte: providência, o que significa, o que é a providência de Deus? É o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas, e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Graças a Deus. A providência, a doutrina da providência, ou a explanação desse conceito, visa manter vivo ou restaurar na mente do cristão a ideia da soberania de Deus, de que Deus é soberano. Nós não nos encontramos nesse mundo jogados ao acaso. Há um Deus que tudo controla. Há um Deus que providenciou todas as coisas, garantindo que o resultado que ele desejou ocorrerá com toda certeza. Isso lança algumas pessoas num sentimento, de mágoa, de ressentimento, né? Eu estou vivendo isso porque Deus me impôs essa situação. Olha, muito do que nós vivemos decorre das nossas próprias decisões, são decorrentes do nosso poder de decidir. E muitas vezes nós decidimos mal. Deus poderia ter impedido. É claro que Deus poderia ter impedido, mas Deus, quando se fala de Deus, não se está preocupado em exibições ou em demonstrações de poder ou em intervenções ocasionais do Todo-Poderoso, com o objetivo de nos socorrer naquilo pelo qual nós somos totalmente irresponsáveis. A providência de Deus garante que o plano de Deus, que a história conforme proposta por Deus, chegará, se consumará como ele assim o determinou. E a chamada de Deus de Abraão, ela é interessante para nós, porque para Abraão foi dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão. A fé que teve Abraão é algo que norteia toda a história da fé, toda a história da salvação, toda a história da redenção. É claro que essa história se inicia no Jardim do Éden, mas nós vemos ela tomar aqui uma forma intensa, dramática, nos dias de Abraão, porque era um momento em que a humanidade estava se afastando do único e verdadeiro Deus. Abraão, por exemplo, era um idólatra, era um pagão, ele vivia como viviam todos os homens da terra naqueles dias, tá bom? Dizer que as pessoas não tinham o conhecimento do Deus eterno, do único e verdadeiro Deus, é um exagero, Agora, as formas de culto, de adoração, estavam sim contaminadas. Os cultos eram mistos. A pessoa tinha o objetivo ou o propósito até de cultuar o verdadeiro Deus, mas o fazia através de seres intermediários na mentalidade deles, no pensamento deles, tá? Então, ocorreu sim um afastamento da verdade, um afastamento do conhecimento de Deus. E nesse contexto, Deus intervém. A providência de Deus garante que ele não permanecerá sem testemunho verdadeiro e fiel sobre a terra, tá? É essa a intervenção de Deus, garantindo que a verdade acerca dele, do plano e do propósito dele, permanecerá sendo proclamada, sendo vivida na terra. A humanidade não foi abandonada, mas também não foi obrigada
a servir ao verdadeiro Deus. Mas Deus chama Abraão, Deus convoca Abraão. Aí você pode ficar nesse ciclo aí, né? Porque Deus chamou Abraão se ele era um homem como todos os homens. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Ele era um homem que vivia como todos os demais homens. É claro que a mente dele certamente se angustiava, o coração dele clamava, buscava, desejava algo mais. Certamente ele, a família, o pai, viviam num ambiente íntimo, interior, de insatisfação espiritual no mundo, no ambiente em que eles se encontravam. Tudo isso é parte da providência de Deus, tá? Josué, quando fala a respeito da convocação de Abraão, ele diz o seguinte, Josué capítulo 24, versos 2 e 3. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência. Abrão. Talvez no futuro nós elaboremos algum material para tratar de nomes, né? Nomes bíblicos, seus significados. Aí tem um vasto material aí, tem bastante material de estudo também na internet, é só consultar também, que não tem muita novidade a ser apresentada, né? Abrão, pai exaltado. O homem não tinha filhos, mas o nome dele significava pai exaltado. Era comum os pais colocarem nomes com o objetivo de tentar traçar o futuro dos seus filhos, da sua família, né? E Deus, com o tempo, muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão, pai de muitos, porque é o que ele se torna de fato. Esse homem era um idólatra. Esse homem praticava a idolatria como todos o praticavam naqueles dias, tá? Não tenhamos nenhuma ilusão. É desse ambiente que Deus resgata Abraão. E a vida dele, peregrinando, no princípio com o pai, depois ele e o sobrinho, a vida dele peregrinando na terra de Canaã, tem o propósito de construir na mente dele a certeza, a convicção de que ele está vivendo debaixo da bênção, da proteção do único e verdadeiro Deus. Chamam revelação progressiva, né? Dão a esse nome revelação progressiva. Deus se revela, e essa revelação de Deus, ela causa tanto um impacto, como que um choque à primeira mão, mas ela não desaparece, ela continua se manifestando, atingindo, alcançando a consciência, a mente, o coração. Todas as estruturas mentais do indivíduo são alcançadas pela revelação de Deus, de modo a que a resposta humana não é só uma resposta imediata ao impacto, à grandiosidade da revelação, mas uma atitude consciente decorrente da certeza de que aquele evento é real, é verdadeiro. A revelação progressiva através da história nos conduz a Jesus, o Cristo, Deus que se revela através da história da humanidade. Aqui resgatando um homem, para que desse homem ele constitua uma família. Essa família vai progredir para uma tribo, um clã, uma nação, um estado, para que esse estado, esta nação, fazendo parte da humanidade composta por estados, nações, povos, Deus possa trazer também o seu filho, o Messias, Jesus, o Cristo, num contexto humano. Porque Jesus não é um usurpador, tá? Jesus não vem
tomando lugares ou autoridade. O que ele reivindica, a ele pertence por direito. Por direito. Jesus vem ao mundo num contexto familiar, num contexto social, num contexto político, num contexto religioso, num contexto totalmente histórico, totalmente enraizado com a história da humanidade. Tá bom? Tanto que sempre houve na humanidade uma expectativa em relação àquele que viria para resgatar a humanidade da triste condição em que vivia. Deus escolheu Abraão, um pagão, um idólatra, um homem como outro homem qualquer. Deus escolheu porque Deus sabia que ele responderia positivamente. Ou ele passou a responder positivamente porque foi escolhido por Deus. Não importa. Não importa como você deseja acomodar intelectualmente esse fato, essa verdade bíblica. Deus escolheu um homem. Deus escolheu um homem. E nós vemos na história de Abraão, que outros homens, reis, sacerdotes, profetas, reconheceram o caráter especial do chamado de Deus na vida dele. Abraão não foi o único homem escolhido, eleito, vocacionado ou chamado por Deus. É ingenuidade nossa pensarmos desta maneira. Quando se fala de Abraão, a Bíblia está trazendo à tona a revelação, o descortinar de um mistério que foi anunciado lá no Jardim do Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria as obras de Satanás. Em Gênesis está escrito assim, a bênção de Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis. As bênçãos de Deus para Abraão não estão limitadas à descendência específica que culmina em Israel, que culmina nos judeus. O que Deus declara a Abraão é que nele serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus para Abraão tem o propósito de formar um povo, e esse povo ser transformado em bênção. Tanto que Deus ordena a Abraão ser uma bênção. Essa ordem, esse mandamento é transmitido a toda a família da fé. Ser uma bênção. Abençoe, não amaldiçoe. Eu peço desculpa em alguns momentos em que eu expresso a minha indignação, mas pode ter certeza de que mesmo quando eu expresso a minha indignação, eu estou assim controlando mais de 90%, tá? Estou sendo sempre muito generoso. A minha indignação com homens, com mulheres que tiveram a oportunidade de fazer a diferença, tiveram os meios, tiveram a oportunidade, foram agraciados por Deus e calaram, se acovardaram, silenciaram, se venderam, tá? Se acomodaram. Agora, ainda que se desesperem, que saiam correndo, gritando, pulando, dando cambalhota, fazendo o que bem entenderem, é tarde, passou. O tempo passou, a oportunidade passou, o momento foi perdido. Porque quando Deus declara ser uma bênção, é ser agora. Você sendo quem você é, estando onde estiver, vivendo a circunstância que estiver vivendo, ser uma bênção. Não é ser uma bênção amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos. Ser uma bênção agora. Ser uma bênção agora. O que nós de forma educada e respeitosa pedimos é que essas pessoas tenham a dignidade, a decência de se arrependerem, de se converterem a Deus,
de voltarem ao caminho do Senhor e não atrapalharem os outros, e não atrapalharem quem está trabalhando, não atrapalharem aqueles que estão comprometidos com a verdade, tá? Eu não tenho ingenuidade, eu não tenho esse pensamento romanceado da vida, da fé ou da espiritualidade. A espiritualidade que nós propomos, ela se realiza, se manifesta no dia a dia, na vida comum, tá bom? Não é de olhos fechados, não é de olhos abertos, não é em transe, não é em êxtase, não, é vivendo, é vivendo. A experiência abençoadora de Deus, transformadora de Deus, se revela através da vida, da existência humana. É isso que nós vemos na vida de Abraão. A longa peregrinação dele teve o propósito de moldar o caráter dele. Essa é a falha de muitos religiosos. Alguns têm a ideia de que a conversão, o ato de converter-se a Deus, de voltar-se para Deus, ele é um ato final. Ele é um ato que se completa. Ele é um ato que não depende de atitudes, de comportamentos, de adestramento, de perseverança. Tá? Esse é um pensamento ingênuo que leva a uma posição. Os religiosos normalmente eles têm um pensamento, eles expressam as suas convicções em termos finais. É isso. Isso pode, isso não pode. E a vida não é necessariamente dessa maneira. Os dramas da vida, as peculiaridades da existência humana, nos levam a confrontar, vez após vez, a nossa fé, as nossas convicções. E nós somos convidados por Deus, somos convocados por Deus a sermos uma bênção. Então, o desafio é algo constante, as dificuldades são algo constante. Ninguém é perfeito em si mesmo. Ninguém é autossuficiente em absolutamente nada, muito menos em termos espirituais. Precisamos uns dos outros, precisamos sempre de ajuda, de auxílio, de conforto, de edificação, tá? Então, esse pensamento, ou é santo ou é imundo, eu prefiro interpretar como um processo. Abraão passou por um processo de transformação. Abraão passou por um processo de purificação. Abraão passou por um processo de remodelamento. Ele foi moldado segundo a vontade de Deus, porque ele se permitiu e porque Deus o conduziu. Essas coisas caminham juntos e o resultado foi extremamente positivo. Mas por que nós falamos como Abraão? A promessa de Deus a Abraão, ela ecoa através de todo o Novo Testamento e do ensino de Jesus Cristo, alcançando os apóstolos, a bênção de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha, presta atenção. Não tem nenhum motivo, não faz nenhum sentido mais igreja judaizante. Não tenho nada contra os judeus. Não tenho nada contra o Estado de Israel. Eu busco referências equilibradas, saudáveis e material do judaísmo, porque não é uma fé concorrente. Não é uma fé concorrente. Adoramos ao mesmo Deus. Adoramos ao mesmo Deus. Adoramos na liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Nós temos liberdade em Cristo Jesus para adorarmos a Deus. Eles têm compromissos históricos, eles têm compromissos nacionais, eles têm compromissos religiosos que os levam a adorar a Deus numa perspectiva que busca manter uma tradição viva, um testemunho histórico vivo. Amém. Não vejo por que eles devam mudar, se bem que os judeus eles não têm mais faz muito tempo o ministério bíblico, o culto bíblico oficial, através do templo que foi destruído, através dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, o ministério dos levitas, tá? Isso eles não têm mais. Eles estão impedidos temporariamente de adorarem a Deus ou participarem da adoração a Deus
como o era realizado através do culto, nos rituais de sacrifício, de purificação, de perdão dos pecados. Tá? Eles estão impedidos, mas eles aprenderam a adorar a Deus através da palavra de Deus. O período em que eles perderam o contato com o templo, e depois, quando o templo foi destruído, eles foram expulsos de Jerusalém, as pessoas chamam de judaísmo rabínico, né? Os rabinos, que já eram os mestres, os professores, os ensinadores, eles não são um substituto do sacerdócio, não são substitutos. É um ministério que foi se desenvolvendo paralelamente aos ofícios sacerdotais, que dizem respeito a expressar o amor de Deus em termos de manter vivo na mente e no coração a palavra de Deus, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus propôs para nós. Tá? Então, o próprio ministério rabínico, ele não é concorrente do sacerdócio. E ele não visa substituir, mas manter viva a fé, a esperança e o amor a Deus, conforme proposto pela própria palavra de Deus. Em algum momento, creio eu, não tenho nenhuma dúvida, o ministério, os ofícios sacerdotais do templo serão restaurados. Em algum momento serão restaurados. Tá? Em que momento isso ocorrerá, eu não faço ideia. E também não me preocupo muito com essas coisas, porque eu acredito que Deus, em sua bendita e eterna providência, tem preparado o tempo, o momento, os meios para que isso ocorra, para que esta restauração ocorra. Mas como cristão, eu não me vejo obrigado a me submeter a um sistema religioso vinculado a uma cultura, a uma vocação específica de um povo ou de uma nação. Eles mesmos, se você estudar corretamente, não se preocupam em impor a ninguém determinados hábitos por eles incorporados, tá? Então, não há necessidade, você não precisa invejar o judeu no que diz respeito a ser participante das bênçãos de Deus para Abraão, porque as bênçãos de Deus para Abraão são promessa para toda a humanidade que participa da fé que teve Abraão. Escrevendo aos Gálatas: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti, em Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Esse é o apóstolo Paulo. Tem alguns eruditos aí que não gostam da revelação, do Deus que se revela, e dizem que não foi Paulo que escreveu algumas das cartas de Paulo, né? Foi um grupo de discípulos de Paulo que procurou melhorar os escritos de Paulo. Não, foi Paulo que escreveu aos Gálatas, e foi Paulo, o homem capacitado por Deus para trazer-nos o discernimento da revelação das bênçãos de Deus para Abraão, que alcançam a humanidade através da fé. Da fé que ele coloca aqui Jesus Cristo como esse mediador entre Deus e a humanidade, através do qual as bênçãos de Deus declaradas para Abraão estão disponíveis a todos os que creem, a todos os que creem, todos os que creem em Deus, tá? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, ou seja, a morte de Cristo, a morte do Messias dos judeus em favor de todos os pecadores que depositaram sua fé nele, resultou em que um mistério formidável se tornou verdadeiro, um mistério que se revelou. Que mistério é esse? Que mistério é esse que nos foi revelado através de Cristo Jesus? É que os gentios, os não-judeus, são cordeiros
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, o Evangelho da graça. Ou como disse Paulo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O propósito salvador de Deus para Israel, por intermédio do Messias, se torna o propósito salvador para o mundo. Sempre foi para toda a humanidade. Mas quando você está observando a narrativa da formação do Estado de Israel, da nação, do povo, você acaba se envolvendo nas dificuldades, nas lutas daquele povo, e muitas pessoas param de pensar no plano de Deus como um todo e fica ali na dificuldade do povo da fé, dos herdeiros da fé, da descendência, dos herdeiros, dos filhos de Davi, da descendência de Salomão. Muitas pessoas se perdem nos detalhes e param de enxergar o todo. O estudo da providência tem esse objetivo, manter o todo vivo nas nossas mentes e corações. Deus está no controle de absolutamente tudo, garantindo os resultados conforme ele propôs e conforme ele declarou anteriormente, tá bom? Porque aconteceu, foi da vontade de Deus. Deus declara antes, Deus avisa. Eis que faço coisa nova, eis que vou realizar isso, isso e isso, para que quando ocorra, as pessoas saibam e reconheçam que foi Deus quem garantiu aquele resultado. O propósito salvador de Deus é o propósito de salvar Israel e a humanidade, toda a descendência de Abraão pela fé. Para todo aquele que compartilha da fé que teve Abraão. A fé que teve Abraão. Abraão é um homem ricamente abençoado por Deus. E Deus ordena a ele, ser uma bênção. Essa ordenança, esse mandamento chega até nós. É algo que Deus nos impõe. Ser uma bênção. Por quê? Porque é para isso que ele nos capacita. É para isso que ele nos abençoa, para que nós possamos abençoar a outros. Tá? Deus não tem o propósito de envaidecer a quem quer que seja. Deus tem o propósito de usar o instrumento humano, o ser humano, para abençoar o ser humano, a humanidade. Por isso Deus se fez homem na pessoa bendita de Jesus, o Cristo. A providência de Deus garante que de Abraão alcança-se toda a humanidade, como sempre foi o propósito de Deus. E nesse capítulo aqui, nós vamos passar a estudar ou falar sobre esses detalhes aqui. 4.000 anos atrás, mais ou menos, foi o chamado de Deus para Abraão. 4.000 anos Deus tem abençoado a humanidade. 4.000 anos a história, a vida de Abraão tem impulsionado homens e mulheres a perseverarem na fé e na confiança e na obediência ao Deus Todo-Poderoso. Abraão, pai de todos aqueles que creem em Deus. E não tenha ilusão, o conhecimento do Deus verdadeiro alcançou muito mais do que esses grupos religiosos que você imagina conhecer, como judaísmo, cristianismo e islamismo. O conhecimento do Deus de Abraão chegou aos confins da terra, tá? Deus foi fiel a Abraão. Deus foi fiel para com a humanidade, porque Deus é fiel para consigo mesmo, para com a sua própria palavra. E em Cristo Jesus nós temos plena e absoluta certeza do amor de Deus, o Deus que se revela, o Deus que se manifesta, o Deus que intervém. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz.